Pensa só, uma cidadezinha pequena, lá na Virgínia Ocidental. Uma noite bem escura, em 1952. De repente, um objeto brilhante corta o céu e, pouco tempo depois, um grupo de moradores dá de cara com uma coisa tão aterrorizante que virou lenda. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história do monstro de Flatwoods. Essa é a descrição de uma das testemunhas, a Kathleen May. É de arrepiar, né? Só com essa frase a gente já sente o clima, já entende a natureza esquisita e assustadora da criatura que está no centro de tudo isso. Tá, então vamos começar pelo começo, pelos detalhes desse encontro. O que, afinal de contas, aquele grupo viu na escuridão que fez todo mundo sair correndo apavorado? Olha, a descrição do bicho é uma das coisas mais bizarras que já foram registradas. E as descrições eram super específicas, não era só um vulto qualquer. A criatura tinha mais de 2 metros de altura, com um rosto que brilhava por dentro de uma cabeça que parecia, sei lá, um as de espadas. O corpo era tipo um exoesqueleto escuro, todo plissado. E o pior, não era silencioso. Fazia um assobio bem agudo e ainda por cima era envolvido por uma névoa com um cheiro metálico que fez os olhos e o nariz das pessoas arderem. Para a gente entender o pânico, a gente precisa ver a sequência dos fatos. Como é que uma noite que tinha tudo para ser normal virou um dos encontros mais famosos de todo o folclore americano? Tudo começou com 3 meninos que viram o que acharam que era um OVNI caindo. Correram para contar para a mãe de 2 deles, a Kathleen May. Aí, ela, junto com os garotos e um guarda nacional de 17 anos, o Eugene Lemon, montou um grupinho para ir lá investigar. Chegando no topo da colina, eles acharam a tal luz pulsante e a criatura. Dizem que quando o Lemon apontou a lanterna para ela, o bicho sibilou e começou a vir na direção deles. A reação? Pânico total. Fuga. Depois daquela fuga desesperada, claro, a investigação oficial começou. O foco agora muda para o dia seguinte. Autoridades, imprensa local, todo mundo buscando alguma evidência física, enquanto as testemunhas começavam a sentir uns efeitos bem estranhos no corpo. E foi aí que o caso ficou ainda mais complexo. Lá no local, os investigadores encontraram umas marcas na lama, um líquido oleoso e aquele cheiro metálico que não saía. Ao mesmo tempo, várias pessoas do grupo começaram a passar mal de verdade. Nariz irritado, garganta inchada. Um deles, o guarda nacional Eugene Lemon, chegou a ter vômitos e convulsões durante a noite. E tudo isso foi atribuído à exposição àquela névoa da criatura. Isso é muito importante, porque não era só uma história de susto. As pessoas estavam fisicamente doentes. Mas é aqui que a história começa a dar uma virada. A primeira peça do quebra-cabeça, os rastros, meio que foi por água abaixo. Descobriram que as marcas provavelmente eram de uma caminhonete de um morador que subiu lá de curioso, antes mesmo da investigação oficial. Ou seja, aquela evidência não era tão misteriosa assim. Com a principal evidência física sendo questionada, abriu-se a porta para explicações mais, digamos, pé no chão. A pergunta mudou. Não era mais o que era aquilo, mas sim o que realmente aconteceu naquela colina. A narrativa sai de um encontro alienígena e vira uma investigação que levaria décadas. A pergunta que ficou no ar por 50 anos finalmente ia ter uma resposta, ou pelo menos uma teoria bem convincente. Investigadores céticos, como um cara chamado John Nickel, revisaram cada detalhe para tentar montar uma explicação alternativa para esse encontro aterrorizante. E essa explicação mais cética vai desmontando cada ponto. O objeto brilhante no céu? Provavelmente um meteoro que foi visto em 3 estados diferentes naquela mesma noite. A luz vermelha pulsando podia ser um simples farol de navegação de avião. E o monstro, alto, sibilante? Bem, a teoria mais aceita hoje é que era só uma coruja das torres, assustada no escuro. Parece meio improvável? Uma coruja? Mas pensa bem, uma coruja das torres sentada num galho. A folhagem embaixo dela pode criar a ilusão de um corpo comprido e plissado. O rosto dela tem aquele formato de coração que lembra um as de espadas. Quando se sente ameaçada, ela solta um assobio agudo, estridente. E as garras dela presas no galho poderiam parecer mãos pequenas. Se a gente junta isso com a escuridão, a ansiedade, o pânico do grupo, a mente pode muito bem distorcer essa imagem e transformar numa coisa monstruosa. Mas independente da explicação, seja monstro ou coruja, a história do monstro de Flatwoods não morreu. Muito pelo contrário. A cidade abraçou a própria lenda de um jeito incrível, transformando um momento de puro medo em parte da sua identidade. No fim, a lenda ficou muito maior que o próprio acontecimento. A cidade de Flatwoods hoje celebra o seu monstro.
Tem festival todo ano, tem um museu só para ele, tem até umas cadeiras gigantes em formato de monstro espalhadas pela cidade. A criatura que um dia apavorou um pequeno grupo de pessoas, agora é um ícone da cultura pop que atrai turistas do mundo inteiro. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. A explicação da coruja parece bem lógica, né? Mas a história do monstro, essa é muito mais legal. Talvez o legado de Flatwoods não seja sobre provar se existem ou não alienígenas, mas sobre o poder que uma boa história tem de capturar nossa imaginação e simplesmente se recusar a desaparecer. Não importa se é real ou não. E o que isso diz sobre nós? Fica aí pra gente pensar.